Cloud Storage, que é uma consequência da computação em nuvem, que é uma consequência do Cloud Computing. Então, a computação em nuvem é o conceito, é como e quais as características que fazem um trabalho na nuvem, eu trabalhar com arquivos na nuvem, com softwares na nuvem. Quando eu falo de Cloud Storage, é o armazenamento desses dados. Então, é poder armazenar esses dados nas nuvens, tá ok? Então eu vou trabalhar com vocês toda essa parte de conceito de Cloud Storage e vou mostrar alguns exemplos onde a gente pode desbravar e ver esses aspectos, tudo bem? Então vamos lá. Então, armazenamento em nuvem ou Cloud Storage são formados por modelo de concentração de dados físicos e armazenado online em pools, tá? Em conjuntos virtualizados em armazenamentos, ou seja, num estoque de dados físicos. Então, o que acontece? Eu tenho uma série de dados físicos, eu não gosto da caneta preta, vou pegar a vermelha, uma série de dados físicos e uma série de dados online, tá? Onde vai ter um conjunto que vai deixar os estoques em dados físicos, em locais físicos. Empresas de hospedagem ou host companies que operam grandes data centers possuem engenheiros e analistas requeridos para manter um ambiente estável e com capacidade escalonável de armazenamento para suprir demandas, tá? Querem ver um exemplo? Se eu abrir aqui, por exemplo, a internet, vamos entrar, por exemplo, no site da Host Location. Eu particularmente uso esse serviço, hostlocation.com.br. Então, se eu entro lá no site da Host Location, ele vai mostrar para mim os serviços que eles oferecem. Então, tem aqui, ó, servidores dedicados, Cloud Computing e Backup gerenciado. Como eu disse, o Cloud Storage é armazenamento das informações do Cloud Computing. Então, se eu clicar em Cloud Computing, ele vai abrir para mim Cloud Servers, ou seja, os servidores nas nuvens. Então, eu tenho o que aqui? Ele mostra, tá vendo? Ó, alta flexibilidade, baseado em arquitetura KVM, com a painel de controle e gerenciamento moderno, ou seja, é o que tem de mais moderno em computação em nuvem, tá? O Cloud Computing da MaxiHost permite que você gerencie todos os seus servidores em uma única tela. Então imagine uma empresa que tem vários departamentos, vários aspectos, eu consigo gerenciar tudo em uma tela única, tá? Isso me dá uma visão completa, uma visão gerencial bem interessante. E ele mostra para mim o consumo, tanto do CPU, né, Central Process Unit, unidade central de processamento, quanto memória, espaço, os IOPS, através de uma interface amigável, tá ok? Então aqui, por exemplo, é o serviço da Host Location. Se eu entro, por exemplo, no site da Local Web, vou entrar só nessas duas que já dá para vocês terem uma ideia bacana, mas quero deixar claro que existem 400 empresas que oferecem esse serviço. Então, ó, se eu olhar aqui, ó, Cloud Server Pro, vamos conhecer, ó, a partir de R$ 49 por mês. Dependendo do... É que assim, quanto menos você paga, menos recursos você tem. Mas dependendo da empresa, R$ 49,00 por mês não é nada, né? Então você tem aqui, ó, percebem que, tanto no PowerPoint que eu estou falando com vocês, ó, percebem esse termo aqui, ó, escalonável, que é você ter ordens de escalas para poder acessar, que me dá uma performance melhor? Reparem que isso é muito utilizado e isso pode cair muito exercício. Pode ver que, ó, a primeira coisa que aparece aqui, eu tinha visto, é que eu acho que ele fica mudando, mas ele estava falando justamente sobre essa parte de escalonar, né? Então você tem aqui, ó, tá? Aqui, ó, achei, escalabilidade, tá? Cloud on Demand, ou seja, ele vai conforme a sua demanda, soluções de poder recuperar arquivo, então de repente se apagou alguma coisa de forma que não queria, você pode dar um recovery aí. Toda a estrutura híbrida é que acontece tanto fisicamente quanto remotamente, que é mais uma coisa que aqui fala no nosso PowerPoint, dados físicos e online, é o que a gente chama de híbrido, né? Joga para os dois lados aí, tá? Então percebem que você tem uma série. Vamos dar uma ideia de preço nos dias de hoje, só para a gente ter uma ideia. Então você tem aqui, ó, uma opção com 512 megabytes
a R$ 49 por mês, né? E você tem aí os dois computadores, bonitinho, e só trabalha com servidor Linux. Já na opção de 1 GB, você tem a opção tanto de trabalhar com Linux ou com Windows, e você já passa a ter a opção de Plesk e de cPanel, ou seja, você já tem um controle, um painel, né, para você poder controlar de forma melhor. Aí já tem essa opção aqui, que até eles colocam como recomendado, a R$ 149 por mês, né, que você pode utilizar 2 GB, e você tem também tanto servidor Linux quanto Windows. Na verdade, ele é igualzinho ao anterior, só que você tem o dobro de capacidade, você tem 2 GB de capacidade, e em contrapartida não é o dobro do preço, ele é 50% acima do preço apenas. E uma opção ostentação, onde você tem de 4 GB a 32 GB, tá? E aí ele vai aumentando conforme o que você usa, só que aí você passa a ter de 2 a 8, né, CPUs, né, aí dependendo conforme o tamanho. E aí você também tem a opção do painel, e você também tem a opção de Windows e Linux. Então aqui dá para vocês terem uma ideia de serviços pagos para Cloud Computing, ok? Vamos continuar lá no que eu preparei para vocês. Então, quando eu falo de Host Location, Local Web, eu estou falando de data centers, eu estou falando de empresas que me oferecem o serviço de computação em nuvem, hospedagem de site, entre outras coisas. Então vamos lá. Estes data centers, ou seja, esses centros de dados especializados em armazenamento na nuvem, virtualizam recursos de acordo com a requisição e demandas de clientes, como também disponibilizam controles para a autogestão do estoque de dados, por exemplo, o serviço de FTP lhe permite o armazenamento na nuvem de seus arquivos. Armazenamento em nuvem possui as mesmas características que a computação em nuvem, em termos de agilidade, escalabilidade, escalabilidade, tá? E flexibilidade. Então, o que acontece? Você pode subir seus arquivos de uma forma mais rápida, utilizando um protocolo que é o FTP. O protocolo FTP, deixa eu só pegar aqui uma pagininha em branca. Para ficar mais fácil para eu expor para vocês. O protocolo FTP, né, porque de repente cai na questão, o que é esse bendito protocolo FTP? FTP significa File Transfer Protocol. Protocol. Que fazendo uma tradução é o quê? Protocolo de transferência de arquivos. Poxa, se eu estou falando em subir arquivos da minha máquina, mandar arquivos da minha máquina para um servidor em nuvem, eu estou falando de mandar arquivos. Qual é o protocolo que manda arquivos? Protocolo de transferência de arquivos, o FTP. Nós temos uma série de programinhas FTP, né? Que ele é bem simples. Ele mais ou menos divide seu computador em duas partes, mais ou menos assim, ó. Imaginem que aqui é a tela do seu computador, tá? Então ele divide essa tela em duas partes, onde aqui você vai ter o seu cloud server, você vai ter o seu servidor. Aqui você vai ter o seu servidor e aqui vai ter um local, né? As informações. Então aqui vai ter os arquivos e aqui tem o servidor. Você quer mandar esses dois arquivos para lá? Você seleciona eles, clica e arrasta e automaticamente eles vêm para cá. É bem fácil lidar com FTP. Eu particularmente gosto muito de um chamado Qt FTP. E eu uso um também chamado FileZilla. São opções de graça, tá? Opções freeware de FTPs. Quer ver? Vou mostrar uma imagem que eu não desenho tão bem, né? Vamos e venhamos. Se tem um dom que eu tenho, não é o do desenho. Se eu entrar aqui no Google, se eu mostrar aqui, ó, FileZilla.
FileZilla. Ultimamente eu tenho usado bastante ele. Vamos ver. Aqui tem o logo. Aqui dá para ter uma ideia bem melhor do que a do que eu desenhei. Olha só que legal. Então aqui é a carinha de um programa de FTP, tá? Então você tem aqui, ó, a parte do host, que é onde você vai editar. Normalmente vai ser, por exemplo, o site é www.video.eng.br. Fatalmente o FTP vai ser ftp.video.eng.br, tá? Aí vai ter o username, o usuário, uma senha, tá? A porta normalmente utilizada para FTP é a porta 80, mas aqui você nem precisa se preocupar com isso. Ao apertar o Enter, automaticamente ele vai correr aqui essas informações que estão em azul e verde, tá? Elas correm até conectar, e aí quando ela conecta, o que que acontece? Esse lado direito é o seu servidor, que é o que eu estava falando, e esse lado esquerdo é a sua máquina local, tá? E aí o que que vai acontecer? Você, quando quiser arrastar um arquivo, você clica nele e arrasta para lá, tá? Quer ver? Vamos ver se eu pego uma outra imagem, só para fechar esse assunto aqui. Aqui, ó. Então, olha só. Carrega aí. Vamos? Deixa eu ver se eu consigo visualizar a imagem. Fica melhor. É que a qualidade da imagem não está muito boa mesmo. Mas enfim, ó, mesmo, tá vendo, ó? Então aqui eu tenho o host, tá? Então aqui eu tenho o host, aqui eu tenho o username e a senha, tá certo? E aí eu tenho o computador, aqui dá para ver bem melhor a ideia de computador, tá vendo, ó? C2 pontos, D2 pontos, meu computador, meus documentos, e aqui eu tenho o serviço. Ó, lembra que lá estava falando que tem o serviço de cPanel, né, do painel? Olha aqui a pastinha aqui, ó. Tá? É legal que aí uma coisa vai comprovando a outra, a gente faz uma construção de conhecimento bem bacana. Tudo bem? Voltando para cá, dando continuidade, vamos falar sobre algumas vantagens, né? As empresas precisam pagar apenas para o armazenamento que realmente precisa usar, né? O armazenamento que realmente irá usar. Então foi o que eu mostrei para vocês naquela tabelinha de preço. Naquela tabelinha de preço mostrava bem isso. Ele mostrava para vocês, né, que se usa 512 MB é um preço, se usa 1 GB é mais caro, se usa 2 GB é mais caro, se usa 4 GB é mais caro. Então você vai pagar pelo que você usa, tá certo? Então você pode criar esses conceitos, de repente é uma empresa que está começando, ou às vezes até empresa grande, mas que tem um data center fixo e vai migrar para uma computação em nuvem aos poucos, né, fazer uma implantação com calma, detalhada. Você pode contratar um serviço mais barato, que ocupe menos memória, e depois você vai migrando para serviços mais caros, tá? Dispensa a instalação de dispositivos de armazenamento físico em seu ambiente de TI, que a gente já conversou, tá? Os custos de localização offshore costumam ser mais baixos. Tarefas de armazenamento de manutenção, como backup, replicação de dados e compra de dispositivos de armazenamento adicionais, são transferidos para a responsabilidade de um prestador de serviço. A gente já falou isso, mas o que acontece? Toda essa parte de backup, a parte de compra de equipamentos, passa a ser de responsabilidade da contratada. Então eu contratei a local web. Então, se amanhã eu der algum problema, caiu, eu perdi as informações, quem é o responsável por esse backup? É a local web. Se amanhã vai aumentar o volume, eu mudo de servidor na própria local web. Então todo esse conceito é feito dessa maneira, tá certo? Aqui, então as tarefas de armazenamento e manutenção, como eu disse, todas elas ficam transferidas para o prestador. Permite a organização se concentrar em seu core business, ou seja, o coração dela. Então a empresa, porque hoje, o que acontece? Eu costumo dizer isso, a informática, para você aí, que vai prestar o concurso, a informática para você ela é um meio. Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha no RH, eu sou uma pessoa formada em RH, ela usa a informática como um meio para um sistema de Olerite. Dei esse exemplo porque agora há pouco eu dei esse exemplo de Olerite, tá certo? Então, para a funcionária, o fim do funcionário de RH é gestão de pessoas, contratação, enfim, não vou falar besteira porque eu não sou funcionário, não trabalho nessa área. Mas esse é o fim. Ela usa a informática como um meio.
não é? Por exemplo, hoje eu fui lá no meu gerente de banco para investir um dinheiro, né? Tô brincando. Eu vou lá para transferir um dinheiro da poupança para um CDB, por exemplo. O gerente de banco, qual é a função? Ele conhece lá as alíquotas, quanto que é o DI, quanto que é não sei o quê, mas ele usa a informática para fazer consultas mais rápidas, para fazer as mudanças no sistema, né? Então a informática para ele é um meio. Aonde que eu estou querendo chegar? Para mim, por exemplo, a informática é um fim, porque eu desenvolvo um sistema, então o sistema é o fim. Então, uma empresa que... Eu tenho um grande amigo que foi gerente de TI de uma transportadora por muitos anos, né? E ele sempre falava que era complicado, porque entre a empresa comprar pneu novo para os ônibus ou comprar um equipamento que ele solicitava, o que a empresa escolhia? O pneu novo, porque o pneu lá é o que era o core business da empresa, era o negócio central da empresa, não é verdade? Enfim, com a computação em nuvem, o que pode acontecer? Vamos imaginar lá uma transportadora X. Ela pode transferir toda essa responsabilidade do data center, né? É claro que precisa das pessoas para operar lá na empresa também, tudo, mas ela pode transferir toda essa responsabilidade de equipamento, de hardware, né, na contratada. E ela pode focar mais tempo no seu negócio central, tá? Isso é uma jogada bem legal para se vender o peixe da computação em nuvem, tá ok? Muito bem. Pontos de atenção. Então, mostrei para vocês vantagens, né? Que é o país das maravilhas aí, as coisas boas. Mas vamos ficar atento em alguns aspectos também. Armazenar dados confidenciais em data center de terceiros podem solicitar políticas de segurança dos dados armazenados e os dados em trânsito. Então é assim, você vai contratar uma empresa para cuidar dos seus dados, gerenciar os seus dados, que é tudo o que eu estou induzindo, entre aspas, até agora. Estou falando para vocês uma série de benefícios, então, poxa, caramba, eu vou falar agora para o dono da minha empresa lá, né? Enfim, mas aonde que eu quero chegar? E quero deixar claro. Hoje, os dados de uma empresa valem fortunas. Por exemplo, você pega, vamos pegar a operadora de celular, uma TIM da vida. Eu acho que a TIM daria tudo para ter o cadastro da Claro, dos clientes da Claro, um exemplo, né? E qualquer empresa que puder ter acesso a dados de concorrente é perigoso. E qualquer empresa quer proteger os seus dados dos concorrentes. Então, a partir do momento que você usa um serviço de computação em nuvem, você está de braços abertos. Você está dando todas as suas informações para a empresa. Então, você tem que tomar muito cuidado se a empresa é uma empresa idônea, se é uma empresa forte no segmento, se não é um aventureiro, né? E foca em contrato, tá certo? Então você tem que focar em contrato para garantir a integridade daquelas informações, que aquelas informações não vão sair daquele local, não vai chegar num terceiro, tá? Então tem que tomar muito cuidado com esse aspecto, tudo bem? O desempenho pode ser menor do que o armazenamento local, tá? Dependendo de quanto o cliente está disposto a investir com a banda larga e a infraestrutura da rede. Então prestem atenção. O que acontece? Quando você está trabalhando de forma local, todas as informações estão lá na sua máquina, no seu computador. Você não depende de internet, por exemplo. A partir do momento que você usa computação em nuvem, a sua empresa tem que ter uma banda larga, uma conexão na internet bacana, porque senão a troca de informações vai ficar prejudicada, tá? Confiabilidade e disponibilidade depende da infraestrutura do prestador de serviço. Também não adianta nada você contratar um prestador de serviço, por isso tem que ficar esperto, mais um motivo para ficar esperto em grandes empresas. Armazenamento em nuvem oferecem aos usuários acesso imediato, a contingência deve ser imediata também, em caso de falhas. Tá ok? Aqui eu trouxe uma imagem, né, trabalhando com o Cloud Storage, ou seja, com armazenamento em nuvens. Então você pode trabalhar com vídeos, você pode trabalhar com música, você pode trabalhar com documentos, você pode trabalhar com arquivos, você pode trabalhar com contatos, né, com e-mails, você pode trabalhar com fotos e você pode trabalhar com compartilhamento. Tá? Então tudo isso é uma gama gigantesca que permite você
trabalhar com todos os tipos possíveis de arquivos, tá ok? Aqui, eu acho interessante para a gente finalizar, a gente analisar alguns serviços de computação em nuvem, né, para poder armazenar dados. Então nós temos o Dropbox, tá, que é um armazenamento bem legal, aí, bem bacana. Nós temos o Google Drive, tá certo, da Google. Nós temos o Microsoft Live, da Microsoft. E nós temos o iCloud, né, do iPhone aí, da Apple, tá certo? Muito bem, vamos ver alguns exemplos rapidinho aqui do Google Drive. Então vamos para a internet, vou abrir aqui uma conta. Qualquer pessoa que tenha uma conta no Gmail, automaticamente ela tem acesso a essas opções do Google Drive. Então eu vou entrando aqui, peraí, se eu entrar aqui o meu usuário, coloco a minha senha. Então, não quero salvar. Peraí. Muito bem. O que acontece? Aqui, ele aparece exatamente o meu e-mail, tá certo? Então, aqui são os meus e-mails. Eu quero acionar alguns serviços. Então, eu clico aqui nessa opçãozinha e aqui eu tenho a opção, ó, Drive. Tá certo? Então, o que acontece? Quando eu abro aqui esse Drive, ele mostra para mim, ó, eu tenho aqui um arquivo chamado Curso Livre Games, eu tenho aqui um arquivo chamado Espaço Ará, e eu tenho pastas, tá certo? Ó, então eu tenho aqui, ó, a pasta com fotos. Eu quero compartilhar essa pasta, tá vendo? Ela já está compartilhada com algumas pessoas. Eu quero compartilhar ela com outra pessoa. O que eu faço? Clico aqui, ó, escrevo o e-mail da pessoa e ainda posso dar a opção para ela editar ou só visualizar. Que depende, lembra que eu falei que as pessoas podem editar ao mesmo tempo? O que eu posso fazer? Eu posso trabalhar com uma pessoa, eu quero só que ela veja essa pasta. Mas eu posso trabalhar com uma pessoa que vai editar também, vai colocar mais fotos, tirar fotos, entre outros aspectos. Tá ok? Deixa eu voltar aqui, ó, se eu voltar no meu Drive, por exemplo, ó, se eu abrir esse arquivo, ó, olha que legal. Ele abre o arquivo, então tá aqui um curso de games e tal, e aí automaticamente, quando eu altero, tá? Ó, ele fala que a última alteração foi feita em 29 de junho, tá? Então automaticamente, se eu vir aqui e escrever lá, ele automaticamente já aparece aqui, ó, salvando, tá vendo? Ó, já apareceu, ó, quer ver, ó, vou ser bem rápido. Vou escrever alguma coisa, olhem aqui, ó, que legal, ó. Olha aqui, ó, salvando, ó. Ele já salva. Ou seja, se eu fechar agora, não tem aquele lance de tomar cuidado se salvou, se não salvou, tá? Automaticamente ele já está salvo. E reparem, ó, eu tenho um Word aqui, tá? Ó, imprimir, zoom, mudar fonte, mudar tamanho, formatar, colocar link, posicionar o texto, espaçamento entre linhas, marcadores de numeração. Ou seja, eu tenho um editor de texto completo, sem ter... Aqui tem instalado também, mas se não tivesse nada, eu não tivesse o Word instalado, tá aqui, ó. Quanto apuros, né, você pode evitar. Você não, de repente aqui uma máquina que de repente só tá com o sistema operacional, tá aqui, ó, rodando bonitinho, né? Tá? Então aqui mostra bem essa opção. Eu trouxe para vocês também, deixa eu sair daqui. Acho que dá para ter uma ideia bacana. Eu trouxe, aqui eu falo do Dropbox, então só para vocês terem uma visão de todos, né? Entro aqui no site do Google, se eu jogar aqui, ó, Dropbox, vou puxar as imagens, essa técnica é legal, que dá para todo mundo ter uma ideia bacana, tá? Então aqui tem a ideia do Dropbox, tá? Aí nós temos também o iCloud, tá? Então é o mesmo conceito, só muda as empresas que fornecem, né? E temos também o Microsoft Live, tá? Que também trabalham com o conceito de colocar os arquivos aí nas nuvens, tá? Então, com isso a gente fecha o conceito de computação em nuvem, Cloud Computing, que ao armazenar os dados eu chamo de Cloud Storage, ok? Armazenamento de dados nas nuvens. Espero que vocês tenham entendido e até a próxima!